Acabou. Invadiram o prédio do STF. Sala do Xandão, que foi com o papai. Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos cercar os três poderes, nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence. Meu herói aqui, ó, na casa dele, aqui, ó, na nossa casa aqui, ó, na nossa casa. Eu hoje estou aqui porque sou Lula. E eu entrei no Movimento Sem Terra em 5 de janeiro de 1997. Até hoje eu estou aqui. E vim prestigiar a posse do nosso futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o homem nosso, do povo pobre, o povo sofrido que nunca viveu as benesses do poder. Nós estamos indo diretamente a Brasília para nós ver o vovô. Brasil para frente, Lula é presidente. Participei da campanha, fiz campanha para o Lula e estava ali na torcida há muito tempo. Eu estou assim muito esperançosa. Como diz Paulo Freire, esperançar. E Lula é esse esperançar, não só na minha vida, mas no futuro. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que se faz um Brasil novo. É uma festa, gente do Brasil inteiro está aqui, pessoas que vieram dos mais distantes lugares do Brasil, alguns vieram de ônibus, outros vieram de carro, outros vieram de avião, mas veio muita gente para cá. Quarta-feira a gente saiu e chegamos hoje, quarta-feira, sim. Então foi bem cansativo, mas está valendo a pena. Está na expectativa, né, de ver o Lula, né? Por tudo que ele passou, né, por todas as injustiças que ele viveu, então eu acredito que ele se tornou uma pessoa melhor e vai ser um governo melhor. Né? De setembro que começou as campanhas, eu trabalhei até o último dia, né, que saiu a vitória dele. Então a gente estava, né, na expectativa e vamos nem pensar muito nas dificuldades, né? A gente pensou em vir, né? Deixamos de lado as dificuldades, pé na estrada. Essa viagem para Brasília acho que já está programada desde as eleições. Quantos dias viajando? Há 3 dias. E mais 3 para voltar. É longe, é cansativo. Hoje amanheci com o meu pé inchado. Daí a gente fica sentada, né? Mais sentada, né? Do que anda, né? E é uma emoção grande, né? Um negócio que dá assim, né? Que nós viemos para cá, né? Batalhamos para colocar o Lula ali agora que dê certo, né? Para mim representa uma alegria, um orgulho estar aqui hoje. Hoje e amanhã até a hora que terminar. Isso vai ficar na história, isso é uma história, né? Uma história de um presidente que esteve preso e conseguiu se eleger presidente de volta. A expectativa assim, que nós temos para o próximo presidente é que ele ajude a combater a fome, regularizar nossos acampamentos, ainda que não é assentamento, e ajudar nós na reforma agrária. A gente está esperando, né? Esperança que o Lula entre lá e cumpra o que prometeu, né? Ele quer que a gente cobre, né? Então a gente quer que regularize, manda os títulos, né? A gente quer a regularização para trabalhar na terra, né?
Então tudo certinho é mais fácil, né? Porque produzindo a gente já tá, né? Só que a gente quer a regularização da terra agora. A luta da reforma agrária sofreu um enorme retrocesso nos últimos 6 anos e um represamento enorme, um desmonte das políticas públicas. E eles construíram a resistência e a esperança de mudança. E é por isso que agora a gente tem que dar uma resposta. Nós temos que garantir a soberania alimentar. E é esse o grande desafio, apoiando o campo, apoiando a agricultura familiar, apoiando os assentamentos. Terceira tarefa é produzir, trabalho coletivo, colhemos de repartir. Nossa terceira tarefa é produzir, trabalho coletivo, colhemos de repartir. Nós queremos ter indígenas nos 3 poderes da União. E nós só estamos aqui hoje porque a gente nunca teve medo de lutar. Nós nunca desistimos. Embora vendo nosso povo morrer, nossos territórios sendo invadidos, o garimpo ilegal matando nossos povos, o mercúrio contaminando a água que o nosso povo bebe, o corpo de nosso povo, nossas florestas sendo destruídas para o agronegócio, para a mineração. Nós lutamos pela vida. Nós lutamos pelo direito de existir. E só existimos se nossos modos de vida forem respeitados. Muitos dos companheiros e companheiras que estão aqui marcharam por esse país, lutando pela democracia, denunciando a Lava Jato, e nunca deixaram de acreditar que nós poderíamos chegar no momento que nós estamos chegando. O Ano Novo normalmente já é um momento de renovação de expectativas, de esperanças, né? Só que normalmente são expectativas individuais, né? Esse ano é como se o Ano Novo com o apóstolo Lula significasse uma renovação da esperança e das expectativas do povo brasileiro, do país. Nós conseguimos montar um planejamento de segurança que ele não vai permitir que os bolsonaristas estraguem a nossa festa. Dias de muita tensão, de muita dificuldade. Nós estamos falando aqui na manhã do dia 1º. Então é importante registrar que a tensão ainda é alta. Nós não tivemos uma transição normal, como deveria ser. Nós tivemos, portanto, um gigantesco esforço para vencer esses obstáculos institucionais, mas estamos vendo, eu estou acompanhando aqui pessoalmente, desde muito cedo, o funcionamento de todo esse sistema montado. Nós estamos vendo o principal, que é uma grande presença popular, um grande entusiasmo, realmente algo inesquecível, algo grandioso. Para mim começou quando eu peguei o carro, né, foi para o Congresso, passando ali pelo povo na rua, assim. Confesso que ali já foi o primeiro choro, já foi naquele caminho, as pessoas ali comemorando. Eu desci com a presidenta Dilma a rampa, né, no dia 12 de maio de 2016. E nunca mais tinha voltado ao Palácio até a posse do presidente Lula. Então realmente foi assim um marco de falar, nossa, voltamos realmente, assim. Vários anos depois, ele conseguiu, o Brasil vai mudar, graças a Deus, estou muito feliz. Todos estão aqui, todos têm que estar aqui. Lula é isso, Lula é do povo, aceitem. Lula veio da gente, está aqui, está conosco. Quero participar desse momento histórico que estou participando e ver a volta por cima
do meu presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diz que a justiça clava forte, verás que o filho dele não pode a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desses olhos não, gente, pátria amada, Brasil. Fundamentalmente é um momento em que o povo está voltando de novo a governar o país. E o símbolo, né, que se pretende passar, né, com os ritos que vão ser construídos, com a estrutura que está sendo produzida, é de que esse é um reencontro do governo com o povo, né, na sua diversidade, na sua complexidade, mas principalmente dessa representação daqueles que sempre foram excluídos. Eu acho que é uma retomada territorial, literalmente, né? Eu acho que tem esse simbolismo da retomada territorial e da retomada de um governo que a gente espera, né, que consiga avançar aí no diálogo, né, com os vários setores da sociedade. Que formula, o que regula a posse é um decreto ainda do tempo da ditadura militar, né? E ali se formulou um tipo de cerimonial em que se tem uma presença muito grande dos militares e uma presença muito pequena dos populares. São todas marcações que são construídas e que nós podemos mudar. Eu digo de novo, eu sou favorável a essa ideia. Nós não precisamos tirar nada, nós vamos mudar, né? Por que a gente não escreve democracia no céu com os aviões militares? Por que o tiro de canhão não pode projetar outras imagens? Né? Eu penso que o Brasil ainda precisa se livrar dessas metáforas tão bélicas. E nós vivemos 4 anos do governo Jair Bolsonaro em que essas metáforas bélicas viraram símbolos nacionais. E a nossa ideia era contrabalançar um pouco isso, sem desrespeitar os militares, a história, todos os ritos que devem ser feitos, incluir uma boa dose de presença do povo, das suas manifestações. É uma posse de um presidente civil construída por civis, são símbolos importantes de um novo momento que o Brasil precisa inaugurar, que é o momento que consolida a democracia. E quem entrega a faixa? Essa é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Talvez não tenha uma pessoa, uma faixa que vá passando de mão em mão, e que ela chegue no Lula não como uma pessoa, mas como uma representação de um período histórico com todos os seus protagonistas. O senhor presidente da República é acompanhado por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. A gente estava ali de fato para fazer história e eu acredito que a gente conseguiu fazer, eu junto com as outras 7 pessoas. Ele queria de fato impulsar as minorias, coisa que a gente não viu nos últimos 6 anos. A gente viu muita perseguição, exclusão e nossos direitos sendo negados. Eu fiz parte da história do Brasil, então acho que meus netos, meus filhos, meus bisnetos, quando estudarem história, vão aprender que a primeira vez que um presidente não entregou a faixa para o outro, que literalmente um presidente subiu com o povo brasileiro. Quando eu subi naquela rampa, para mim, na minha cabeça, inocente, eu ia estar representando apenas o nosso povo, né? E aí, com toda a repercussão que deu, com todo o carinho que eu recebi
desde da população negra do nosso país, né, até as idosas, as mulheres, sabe, as pessoas que é da minha comunidade, que são população pobre mesmo, falou, cara, você representou a periferia, você representou a favela, você representou a mulher preta, você representou as mulheres. Nós não desistimos nunca, ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar, e a primavera já chegou. Hoje, a alegria toma posse do Brasil, de braços dados com a esperança. Viajando em Curitiba, aí quando a gente soube que tinha pessoal acampado lá para gritar bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, eu pedi pra gente ir lá, a gente foi gritar, foi bem legal. E aí a partir daí eu já comecei a admirar bastante o Lula, já comecei a gostar, minha mãe e meu pai já falavam bastante dele, sobre tudo que acontecia. Quando eu assisti o filme dele, eu entendi que não só pessoas importantes, que nasceram em famílias importantes, ricas, que os antepassados já eram governantes assim, podem se tornar presidente. Não, pessoas que nasceram em periferia, pessoas como a gente, normais assim, podem sim ser presidente, podem ser o que quiserem, sonhando bastante, nunca desistindo. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. O Brasil bateu recorde de feminicídio. As políticas de igualdade raciais sofreram um severo retrocesso. Produziu-se um desmonte das políticas da juventude e os direitos indígenas nunca foram tão ultrajados na história recente do país. Os livros didáticos que deverão ser usados no ano letivo de 2023 ainda não começaram a ser editados. Falta o remédio na farmácia popular. Não há estoque de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19. Faltam recursos para a compra de merenda escolar. As universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo. Não existe recurso para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. É tempo de união e reconstrução do nosso país. Que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Que a esperança de hoje fermente o pão que há de ser repartido entre todos. E que estejamos sempre prontos a reagir em paz e em ordem a quaisquer ataques extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro!
Nós sempre temos que enxergar a democracia, assim como as nossas vidas, como uma obra em construção. Nunca a perfeição é alcançada. Então, quando nós olhamos assim, um ponto de virada, um início de uma nova história, um passo gigantesco na direção correta do que o Brasil merece, ao mesmo tempo remanescem problemas, dificuldades, outros problemas surgem. A questão principal é qual a atitude que a gente toma diante disso. E eu acho que a atitude deve ser sempre de enfrentar as dificuldades e saber que é possível vencê-las. E eu acredito muito que essa reconstrução institucional, no que se refere à segurança pública, vai ocorrer. Progressivamente, nós vamos mostrar que a lei é o trilho correto, que ninguém pode ideologizar, politizar, partidarizar a atuação do sistema de justiça, do sistema de segurança pública. Ela é democrática, é correta, e aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Tem muitos interesses econômicos por trás disso. Esse pessoal criminoso que teve dia 8 aqui, não era só gente que defendia o fascismo como uma bandeira política. É gente que defende o garimpo ilegal, é gente que defende invadir áreas de terras, que defende o desmatamento, que defende os CACs, né? Os clubes de tiro, que defende arma para todo mundo, que é miliciano, ou seja, cada grupo com seu interesse econômico que o Bolsonaro deixou eles fazerem o que eles queriam, tirando os regramentos que tinha sobre essas áreas. Não foi um ato apenas contra o governo federal. Para mim, aquilo ali foi um ato contra a nação brasileira, contra o povo. Foi uma crueldade com o povo, porque é um desrespeito da decisão do povo, da maioria nas urnas. As pessoas fizeram aquilo com as esferas de governo, né, desrespeitando totalmente a democracia e o Estado Democrático de Direito do nosso país, para pedir algo que nem elas mesmas sabem a consequência que é. A democracia é aceitar que um ganha e um perde. A esquerda faz manifestação, a direita também pode fazer manifestação. Só que aquilo não foi uma manifestação, foi um ato terrorista que saindo quebrando tudo, despedaçando tudo, quebrando obras de arte, roubando obras de artes, destruindo o coração do Brasil, assim. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Eu vinha no metrô, estava chateada, eu falei assim, nossa, quantas vezes nós fomos para a Avenida Paulista, eu fui para a Avenida Paulista, alegre, determinada, pra luta, e hoje eu tô triste, não gostaria de estar aqui hoje. Quebrou os 3 poderes, lugar onde eu trabalhei no Senado Federal, eu sei o valor daquilo lá, a gente tinha todo carinho, porque lá é a casa onde cria as leis, e eles destruíram tudo. A gente sabia, né, que essas movimentações golpistas, elas não eram qualquer coisa.
Então, eles preparam um golpe já no nosso país há bastante tempo. Vencer as eleições foi uma etapa muito importante, claro, derrotá-los ali. Mas isso é insuficiente para a gente derrotar o fascismo no nosso país. Você vê que as forças armadas, tanto o exército quanto a polícia, deixaram entrar. Se fosse a gente, com muito menos, daria gente morta, gente sem olho, como já aconteceu. E a gente nunca tinha chegado perto do Planalto. Sem anistia! E a gente entende que isso tudo é um reflexo de uma impunidade das forças institucionais armadas no país. O que hoje ganhou essa força junto com os policiais, que são principalmente militares, né, que são força auxiliar do Exército, é essa polícia militar que foi criada a partir de 69, da forma como ela é hoje. Então também não é uma surpresa uma polícia que, inclusive, mata, né, ela mesma julga, ela mesma assassina o nosso povo hoje pobre nas periferias, e que nesse momento mostra de que lado que está, né? Está num Brasil polarizado pelo bolsonarismo, pelo golpismo. Durante 4 anos ficou incitando esse tipo de fascismo, de reação violenta, de intolerância. Bolsonaro é o responsável direto por isso. Eles perderam. A maioria do povo brasileiro disse não a isso. E o Lula é o presidente, se elegeu, e aquela posse foi uma expressão da diversidade do povo brasileiro que ajudou a eleger o Lula. Eles não aceitaram a derrota e reagiram com violência. Nós estamos aqui hoje para dizer que não é a violência que vai prevalecer, não é o golpismo que vai prevalecer a democracia. O pessoal que foi anunciado para não ficar na audição. É um momento da história que é deixado para trás. É uma página muito triste, é uma página marcada por muitas vítimas da pandemia, vítimas das várias violências, vítimas que perderam suas vidas, que perderam, às vezes, até as condições básicas de subsistência, milhões de pessoas no desemprego, no desalento. E, portanto, é um momento que, infelizmente, consta no longo arco da história brasileira. Mas é isto, é uma virada de página. Isso, ao longo do tempo, vai receber o tratamento que a história reserva para aqueles que não serviram autenticamente ao povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, se inicia uma nova página. Então, nós estamos ali com uma página em branco. O presidente Lula é o representante dos verdadeiros escritores dessa nova história, que é a sociedade brasileira. Ele não destruiu, nem materialmente, nem simbolicamente, e a Constituição brasileira aqui está e venceu. Significa dizer que o Brasil venceu.